Então, olha bem, a idolatria, vocês têm que pensar nela, quando o pastor está falando, na base do amor de Deus. Você não pode querer interpretar de outra maneira, porque quando nós estamos falando da idolatria, o importante é saber por que nós não podemos ser idólatras. Existem vários porquê, mas o assunto nosso é amor de Deus por nós e o amor que nós temos que ter com os irmãos. Então, é muito importante nós saber que nós estamos falando de idolatria por causa disso. E a parte que eu quero falar de idolatria para vocês hoje é de objeto de abominação. Então, o objeto de abominação são as coisas que Deus quer que tira do nosso meio, porque elas dão legalidade para demônios. Então, não é muito importante também nós saber, assim, da história, se foi inventado ou não. Não é tão importante isso, porque eu vou falar um pouquinho para vocês de algumas coisas que talvez a história não seja tão real. Os tradicional não os irmãos tradicional assim que eu não quero falar mal de irmãos, por favor. Mas vamos supor, pessoas que só quer estudar, só vai na base do estudo e não quer machucar ninguém, ele vai acreditar de um jeito. Nós vamos acreditar do jeito que parece mais certo pela prática, né? Então sempre, diga comigo assim, sempre o diabo quis culto para ele, fala aí. Então a única coisa que vocês têm que saber, o diabo, ele sempre quis culto para ele, sempre, na história. Então, com o passar das histórias, os povos vão mudando de cultura, então eles têm a sua religiosidade e fazem os seus cultos diferentes. Mas quando muda o costume, a cultura do povo, ele faz uma transição, mas continua fazendo a mesma coisa, diferente. Pode ver que quando eles foram fazer o objeto de idolatria, lá no deserto, eles fizeram o quê? Um bezerro de ouro. Correto? Agora, olha bem, aquele bezerro de ouro não era à toa que tinha aquela cultura. Aí você vai ver também que os deuses do Egito, lá tinha o Deus Sol, tinha um nome. Eu não decorei, porque eu não vou ficar falando sobre o que fazia, né? Mas tinha, o Deus Sol tinha um nome, né? Depois, passou aquela época, os babilônicos já davam outro nome, os sírios deram outro nome. Então as figuras de Deus, de Deus, né? Sempre foi um homem, mulher, uma criança, sempre foi. E isso começa, tem-se assim uns ensinos, que alguns tradicional falam que não tem lógica isso que nós falamos, mas na prática nós vemos que está a mesma coisa hoje, discreto. Então vamos ficar um pouquinho com esse ensino. Então conta-se, né, que no tempo de Nirodes, a mãe dele chamava, como é que chamava? Samires, né? Como é? A mãe de Nirodes? Semírias, são nomes assim que as pessoas colocam, né, para nós ter entendimento. Então, dizem que Samires, não sei se o esposo dela morreu, e ela começou a ter relacionamento com o seu filho, Nirodes. Quem foi Nirodes? Nirodes foi o primeiro cara que implantou governo de humano na terra. Foi um grande guerreiro, ele foi um cara que começou a implantar um grande governo. E Nirodes
se eu não me engano, ele teve um filho e deram o nome daquele menino lá, e com o passar do tempo, né, Nirodes morreu. Eu acho que nem foi com ele, né? A mãe dele teve um filho, sei lá, mais ou menos isso. É só para vocês entenderem. E Nirodes morreu, foi sepultado lá, nasceu um pinheiro, um pinheiro foi, né, Raquel? E daquele pinheiro, a mãe dele começou a falar que era o renascimento, que Nirodes estava, né, nasceu lá. E também fala que o filho dela é uma reencarnação de Nirodes. Fala que o filho dele é uma reencarnação de Nirodes, o filho dela que teve depois. Bom, mas o que eu quero dizer? Aí naquele pinheiro que nasceu, né, costumavam-se fazer o culto a Nirodes. Então eles iam lá, né, como ele representava o nascimento de Nirodes, eles enfeitavam esse pinheiro e levavam-se presente, adoração para Nirodes naquela árvore. Bom, pra vocês entenderem. Agora, e havia um costume também naquela época de sacrificar donzelas, né, moças, virgens, para o Deus Sol. E sacrificavam bastante. E o que acontece, né? Eles começavam a dar presente para Nirodes naquela árvore, e eles levavam a cabeça daquelas meninas, né, daquelas virgens, né, pendurava nas árvores, amarravam aquilo lá. Então eu vou contar para vocês o que ensinaram para nós, né? E de certa forma eu acredito, porque o diabo, nós lidamos com o mundo espiritual, nós vemos que o diabo quer de todo jeito ser adorado, ser venerado, e ele usa uma artimanha moderna, né, para poder fazer. Bom, explicar para vocês. Todo objeto de abominação, existe uma entidade demoníaca por trás, catando a adoração para si. Então olha bem, quando vocês pegam, tem jeito de puxar uma árvore de Natal crente tradicional, que fica atrás de história, de coisa assim, para poder ver se isso é verdade, se ele não for pessoa que mexe com libertação, eles pregam que nós somos loucos, tá, gente? Quem acredita nisso é só quem tem experiência com de expulsar demônio, de fazer libertação, de fazer ato profético, né? Vai demorar muito, filha? Então, olha bem, vamos lá. Nós vamos ver como é que se enfeita uma árvore de Natal. Por que que o pastor não quer que vocês tenham árvore de Natal? Vocês podem ter, tá, gente? Problema de vocês, mas a partir de agora, ó, minha mão vai ser lavada, tá bom? Aí se vocês colocar objeto de maldição dentro da casa de vocês, fala assim, o pastor não vai ter mais culpa, fala aí. Porque eu vou prestar conta para Deus se eu não falar para vocês, né? Tá vendo aquelas bolas brancas lá, gente? Então eles põem bolas. Aí tem também os lacinhos. E depois tem também, eles colocam uns tipo assim, aqueles negócios de... E nós vemos, né, que nós às vezes enfeitamos, né, as coisas, né? Com aquele, como é que chama aquele cabelo, né, de ouro assim, né? Como é que chama aquilo lá? É que eu sou ruim, gente, para me pregar eu não gravo as coisas, eu não ligo para essas coisas para me ensinar. Aquelas perucas brilhosas, aquilo lá. Então eu vou explicar para vocês o que simboliza isso, para vocês tomar cuidado, tá? Bom, primeiro, essas bolas, elas são a cabeça das virgens que era sacrificada para o Deus Dragão, Deus Sol. Simboliza isso.
Ruim, né? Aqueles laços que tem na árvore, essa árvore aí não deu certo para mim ver direito não, tá? Mas aqueles laços que a turma põe, aqueles, simboliza a fita que amarrava as cabeças das moças. E esses filetinhos que a turma usa, essas perucas aí, simbolizava o cabelo, simboliza o cabelo do presente. As caixas de presente que põe debaixo da árvore, eram as caixas que traziam os restos que queimavam do sacrifício. Depois queimava aqueles corpos, colocava dentro do caixão e levava de presente para Nirode. Mudou? Olha lá. Está vendo aqueles laços vermelhos? Tem cada árvore feita de um jeito, né? Mas tudo representa a mesma coisa. Então as caixas de presente que põe ali, ficava depositado os restos mortais dentro de caixas que iam como presente para Nirodes. Bom, e a maioria das árvores também eles colocavam uma estrela em cima. Aquela estrela lá, ó, quando você vira ela, é lógico que a intenção de pôr lá é para também colocar um símbolo demoníaco, né? Que essa estrela também é usada como um símbolo do pentagrama, né? É uma estrela de 5 pontas, é o pentagrama. Quando vira ela, como é que chama aquele deus do bode lá? Gente, eu não... Hã? É. Só não fala aqui. Eu esqueci o nome agora. Então, aquele Deus que é o bode lá, aquele. Mas eu não quero perder muito tempo com isso não. Vocês entenderam isso ou não? Entenderam ou não? Agora preste bem atenção. Tudo o diabo, ele copia de Deus, porque na Bíblia e lá no céu tem a árvore do quê? Da vida. E o diabo, na tentativa de roubar a glória para ele põe coisa semelhante para que a pessoa possa gostar, desejar e ter coisas que são de Deus, mas trazendo para o lado do oculto. Diga comigo, lado oculto. Pegaram? Então a árvore de Natal, olha lá, está vendo aquela lá? Ó, já tem presente debaixo. Aquilo lá é como se fossem os corpos das meninas que estão com a cabeça pendurada. E ali era feito esses rituais. E nisso também as mulheres festavam debaixo daquela árvore e tal. Vocês já viram aquele negócio que tem nas praças, que chama, como é que chama aqui? Hã? Fala alto que eu não escuto. Não, aquele pino que tem nas praças, obelisco, né? Obelisco. Vocês sabem o que é aquilo lá? Aquilo lá é uma homenagem ao órgão sexual de Nirodes. E vocês sabem o que é essa mulher que tem quem tem uma nota aí de R$50, hein? Já viram que tem aquela lá é uma imagem da mãe de Nirodes. Também, aquela mulher também da justiça lá, né, que a justiça é cega, é uma imagem, sabe a estátua da liberdade? Tudo é aquilo lá. Então, é um culto a demônios, são objeto de abominação. E o que aconteceu? Quando o cristianismo passou a ser religião oficial de Roma, e Roma precisava agradar todas as nações, começaram a usar objeto cristão para poder continuar com o mesmo costume pagão. Jesus não nasceu no dia 25, mas dia 25 era aniversário de Nirodes. Entenderam? E daí eles substituíram, olha bem, houve várias substituições. A deusa Diana, aquela deusa, a rainha dos céus, todas essas
deusas, né? E hoje, como é que essas deusas entram dentro da vida do cristão? Quando você é fã da Mulher Maravilha, ela é um objeto de abominação que representa a rainha dos céus, essa mãe de Herodes, que também era um símbolo dos demônios, aí manjar, e vai indo aí por diante. Tudo isso aí é objeto de abominação. Quando você coloca teus filhos, né, para gostar do Homem-Aranha, do Super-Homem, tudo isso aí é objeto, é imagem de abominação, porque vocês podem ver que dentro da história eles estão copiando Deus, Jesus e o Espírito Santo. Eles estão copiando a história da humanidade. Cada personagem desse, você pega lá o Batman, né? Depois tem a Batgirl, né? Agora você vai indo, né? Tudo é objeto. Você vai prestando atenção no detalhe. Quem conhece sobre a história, como é que vem essa adoração, que você lê Bíblia no Velho Testamento, e você vai vendo a arte de modernizar o culto aos demônios, e a crentaiada mergulha nisso, e ainda a maioria, né, que não tem noção, porque nunca mexeram com o diabo, não tem a revelação de Deus, mergulham nisso e ainda se defendem, dizem que não tem nada a ver, mas tem. Entenderam, gente? Então o inimigo, ele é astuto, ele quer receber adoração, ele quer receber, e olha bem, quando o cristianismo foi religião oficial, começaram a transferir todas essas entidades para objetos cristãos. Então, por exemplo, tinha os deuses lá, né? Eles começaram a ver que o cristão iria, né, achar legal o Pedro, o São João, São não sei o que lá, e tal, aí trouxe isso. Gente, se você for num bom terreiro hoje, o que mais tem imagem é lá, não é? É ou não é? Hã? É. Minha avó, ela era benzedeira. E aí eles chamam de gongar, o lugar lá. Mas a hora que você entra, tem tudo quanto é imagem de santo, dessas deusas e de demônios também. Tudo. Inclusive esses de Cosme e Damião, que é da festa das crianças. Então, olha bem, todas essas festas, a Bíblia chama de festa pagã. Todas elas patrocinam, né, coisas ocultas. Oculta por quê? Porque é engano. Aquilo está oculto. Aquilo é de uma maneira sagaz, o diabo ele quer receber. Então eu como pastor, né, eu como líder do ministério, quero que vocês saibam que eu não faço parte disso. Eu não sou craque em ministrar isso aí. Tem gente que gosta disso aí, vai a fundo e decora certinho como é que é os nomes, tudo certinho, né, a história, em cada detalhe. Mas eu sei de uma coisa, querido, eu não quero nada com demônio. E o apóstolo Paulo, ele fala assim: fugir da idolatria. Só que a idolatria, ela não está constituída só em objetos de adoração, né? Mas isso, querido, o fato de você ter objeto de abominação para Deus, o fato de você ter objeto de abominação, é uma idolatria escancarada. Diga comigo, idolatria escancarada é ter objeto de abominação.
Então Deus manda na sua palavra tirar todo objeto de abominação da nossa casa, tá? E vigia com seus filhos, porque o objeto de abominação vai querer entrar através do seu filho, da sua filha, tá? A pombagira entra dentro da tua casa, os demônios mais terríveis que existem, eles vão usar seus filhos para entrar, porque eles vão querer um objeto e você vai lá e vai comprar ele. Ele vai querer um Homem-Aranha, você vai comprar. Ele vai querer um bichinho lá, um dragãozinho, você vai comprar. São objetos de terror, né? E você vai comprar. Agora olha bem, a minha mão está lavada. Eu só estou falando isso para mim lavar minhas mãos, porque eu sei que vocês vão desobedecer. Agora, se você for esperto, você não desobedece. Pô, o pastor fala contra o Natal? Não, eu não estou falando. No Natal, sabe o que eu vou fazer? Vou aproveitar o dia, vou comer bem, vou ficar com a minha família, vou, né? Mas e as árvores de Natal? Pastor, não tem nada com isso. Problema de vocês, problema dos outros. Eu quero que vocês façam a mesma coisa, problema dos outros, né? Eu sou lá do ministério, não quero saber dessas coisas não. Amém, gente? Entenderam isso? Aí, olha bem, existe as versões, né? As versões defendendo a árvore de Natal. Diga comigo, existe as versões, falei, defendendo. Sabe o que eu falo para você? Não quero nem saber dessa versão, porque eu conheço o diabo. Eu sei que o diabo gosta que defende. Né? Se você pegar todos os simbolismos, por que entrou lá que eles explicam, você que sabe que é verdade que você quer ficar. Né? Eu não estou nem aí se esse negócio do Nirodes aí é verdade ou é mentira, mas eu sei que a árvore, ela é um símbolo de culto, entenderam? E que apronta isso com árvore, eu sei, e porque, até mesmo porque na Bíblia fala da árvore da vida e no céu fala da árvore da vida. E eu sei também que na Bíblia, qualquer objeto que você faz para poder você reverenciar, ou adorar, ou venerar, ou qualquer coisa, ou ter em casa, é um objeto de abominação, eu sei que é, tá? Outra coisa, eu quero falar de alguns objetos de abominação agora, que estão ligados a coisa desse tipo, ó. Então vamos dar um exemplo. Põe para mim Jeremias 10, 5, filho. Jeremias 10, 5. Ó, Jeremias 10, 5. Esses ídolos não podem falar, são como um espantalho numa plantação de pepinos. Eles têm de ser carregados, porque não podem andar. Não tenham medo deles, não podem fazer mal e nem podem fazer o bem. Então a Bíblia mostra bem claro, o apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, né? Coríntios 10, deixa eu ver onde é que é. Coríntios capítulo 10, vamos lá. Coríntios 10, 14, ele fala assim, ó. Por isso, armados irmãos, fujam da idolatria. Depois ele vai falar. Vê para mim, Raquel, onde fala que ele fala assim que... Aqui. Ó, é 10, 7. Eu quero que fale assim, que o ídolo, quando eles sacrificam a demônios, só lá. Ó, no 10, 7 diz assim: não sejam idólatras, como alguns deles foram, como está escrito, o povo se assentou para comer e beber, levantou-se para...
entregar-se à farra. 10, põe 10:19 lá, filha. Ó, o que eu quero dizer com isso é que o ídolo ou o alimento que é oferecido a ele tem algum valor? Vai no 20. É claro que não. O que estou querendo dizer é que aquilo que é sacrificado nos altares pagãos é oferecido ao quê, gente? E não a Deus. E eu não quero que vocês tomem parte nas coisas dos demônios. Então, por exemplo, o objeto, o brinquedo, coisa que você compra, não é nada. Mas se você levar ele para casa, o dono dele vai junto. Aí ontem me fizeram uma pergunta assim, né? Fizeram uma pergunta bem bacana. Falaram assim, uma pergunta muito, muito boa. Pastor, mas eu não posso consagrar? Né? Eu falei assim, depende. Ele falou, mas depende do quê? Se o objeto é bem específico, que representa um demônio, não querer consagrar aquilo é pecado. É confrontar Deus. Aquilo tem que ser destruído, tem que ser tirado de casa, até mesmo como um ato profético. Agora, o que eu posso consagrar? Eu vou comprar comida no mercado, eu não sei se ela foi consagrada no diabo, para o diabo. Então eu vou lá, eu compro aquela comida, eu consagro a Deus e se foi consagrado eu quebro, porque aquela comida pode ser consagrada. É um confronto eu deixar de comer ela porque foi consagrada ao diabo. Está entendendo? Porque aquela comida foi feita para nos alimentar. Agora, uma imagem que você comprar, um brinquedo que você comprar, uma roupa que você comprar, já bem declarada, específica para aquele, não tem como consagrar. Você vai consagrar o diabo para Deus? Não tem como. Agora, o que é nosso, e o diabo pegou, e você consagrou, aí pode. Então a irmã Clara, ela conta, né? Então objeto de abominação não pode. Ela conta que uma mulher no dia de domingo, uma irmã da igreja, irmã daquelas falsas, né? Chegou de manhã cedo, 9 horas da manhã, e trouxe uma travessa de macarrão para ela. E ela falou, obrigado, irmã. Ela colocou na mesa, né? E na hora de comer, ela falou, Senhor, eu te dou graça, porque aquela irmã me trouxe isso aqui, muito obrigado por isso que nós temos que agradecer pela comida. E à noite, no culto, foram orar para aquela irmã, a irmã ficou possessa, e o diabo falou assim, você estragou tudo, porque eu ia te pegar se você comesse aquele macarrão. Né? E ela foi consagrar, o diabo perdeu o direito de aprontar naquela casa. Então, olha bem, objeto de abominação. Eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, ó, bem simples, ó. Ocultismo. Diga comigo, ocultismo. Ó, ocultismo é uma prática reprovada na Bíblia e é um pecado diante de Deus. Ó, o que é pecado diante de Deus? Adivinhação, feitiçaria, sacrifícios, rituais, simpatia, magia, bruxaria, ídolos, leitura de mão, carta de tarô, búzio, são práticas com base no ocultismo. Todas essas práticas buscam prever o futuro, mas infelizmente levam ao engano, pois o futuro pertence a Deus. Ocultismo é a busca do desconhecido. Diga comigo, ocultismo é a busca do desconhecido. Ó, dá margem para o diabo aproveitar a vulnerabilidade humana, espalhando o engano. Essa é uma das consequências que afastam as pessoas de Deus. Agora vamos ver o que a Bíblia diz.
Levítico 19:31. Não recorram aos médios, nem busque quem consulte a espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor Deus de vocês. Isaías 8:19-20. Quando disserem a vocês, procurem um médio, ou alguém consulte os espíritos, e murmure encantamentos, pois todos recorrem aos seus deuses e mortos, em favor dos vivos, respondam a lei e os mandamentos, se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Então aqui também quando fala assim, ó, quando entrar na terra, né? Deuteronômio 18, 9, 13. Quando entrar na terra, não pratique o costume daquele povo. 18, de 9 a 13. Eu vou dar uma resumida aqui. Ó. De vocês. Isso aqui é meio forte, nem vou falar. Levítico 19:31. Não recorram aos médios, nem busquem quem consulte os espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu, o Senhor, sou Deus de vocês. Agora, olha o que diz em Colossenses 2:8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize com filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Bom, primeira coisa que vocês têm que entender: na igreja manifesta-se os dons do Espírito, mas na própria igreja existe uma maldição sobre quem fica querendo buscar futuro, quem gosta de profecia. Então, quando nós estamos buscando profecia, e nós começamos a ser pessoas que estão atrás de querer saber o nosso futuro, de saber as coisas, a própria Bíblia fala assim, né, que na obstinação nossa, Deus vai fazer o profeta profetizar de acordo com o ídolo que está no nosso coração. Então vamos dar um exemplo. Se você criou um ídolo no teu coração para trocar de carro, para ficar rico, para ser bonito, para ser qualquer coisa desse tipo, né? Vai vir um espírito de engano no profeta, pode ser o Breno, pode ser eu, pode ser quem for. E aquele profeta vai profetizar segundo o ídolo do teu coração. Por quê? Porque a idolatria é o que nós desejamos mais do que a Deus. É o que nós queremos mais do que a Deus. Então tem um ídolo no nosso coração. E o profeta vai chegar em você, ele mesmo vai ser enganado, vai te dar uma profecia, e o ídolo do teu coração vai virar aquilo que vai dominar a tua vida. Talvez até venha aquilo, mas vai dominar a tua vida, e a função do diabo deixar aquilo dominar a tua vida é te levar para o inferno, porque se morrer como idólatra, os idólatras não entrarão no reino de Deus. Então vigie quando você está atrás de alguma coisa mais do que a Deus. Quando o pastor fala para você assim, ó, prioriza os cultos, prioriza a igreja, prioriza aquilo que é de Deus, é porque se você não priorizar, algo você vai priorizar. E aí, desculpa de eu falar, você está ferrado. Você vai ser um crente, que eu estou lavando a minha mão hoje, ó. Estou lavando a minha mão hoje. Eu não estou pregando para vocês, eu estou só alertando, tá? Aí, existe outro problema também no nosso meio. Nós temos que tomar muito cuidado. Existe os objetos que nós colocamos dentro de casa, que nós estamos idolatrando. Vou dar um exemplo. Você vai lá, agora chega em casa, o que você vai fazer? Você assinou a Netflix, coisa lá e tal.
e você não presta atenção, tem interesse, busca Deus da mesma qualidade que você está buscando filme, diversão. Uma coisa que eu brinco muito em casa é assim, né? Depois falando sério. Eu sou muito xarope para programa de televisão. Vocês podem falar, tá, gente? Hoje nós estamos aprendendo. Uma coisa que eu brinco em casa, mas assim, chamando a atenção. Até os meninos estão aqui, eles sabem disso. Se colocar algum filme do Homem-Aranha, a casa cai. Em casa o negócio é bem assim. Mas aí eu falo assim para eles, não em relação ao Homem-Aranha, os demais filmes. Assista aquilo que é construtivo, mas construtivo de acordo com a palavra de Deus. E aí eu falo para eles assim, essa questão de Netflix, eles pegam muita série, né? A série é uma coisa que quem está assistindo, eu não assisto, fica viciado. Eu falo assim, o problema não é você assistir a série, o problema é que a sua atenção é mais para a série do que você busca ler a Bíblia, busca em oração, se dedica à palavra, se dedica a Deus. Porque se for maior a sua leitura e da palavra, buscar mais a Deus, mais tempo em oração, é claro que não vai ter espaço no seu coração nem na sua mente para você ficar preso em série. Mas vamos falar a verdade, nós temos que encarar as coisas como é para encarar. A Bíblia diz assim, não deis lugar ao diabo. Então diga comigo, não deis lugar ao diabo. Quem foi inspirado para escrever aquele filme? Querido, os autores desse filme, eles são tão inspirados pelo diabo, como é que eles fazem uma história tão paralela com a história de Deus com a humanidade em um filme? Como é que eles pegam um super-herói, se não é pegar o super-homem mesmo, ó, super-homem caiu do céu, mora em outro planeta, tem um pai, diz que tem um filme agora que ele ressuscitou, né, mais forte do que antes. É uma cópia de Jesus. Isso é o diabo, entendeu? Querendo ser admirado. O diabo põe um ídolo para ser admirado no lugar de Jesus. O que é um Homem-Aranha? É um super-homem que salva as pessoas, que não sei o que, né? Tal, né? O que é? É o diabo querendo ser adorado no lugar de Jesus. E no... Isso, super-herói dá a vida pela humanidade, é isso aí. Então, não é a idolatria e o culto aos demônios se modernizou com a televisão, né? Se nós vermos mesmo as novelas, os filmes, quando você entra para o lado do demônio da pombagira, você pode ver que o negócio sempre tem a figura da pombagira ali, né? Que recebe a adoração. Quando você está gostando daquele filme, se emocionando, heróis, chega até chora, né, querido? Capeta te pegou, querido. Como é que Deus pega nós? É quando nós estamos no culto, nós se envolvemos com aquela emoção, o Espírito Santo vem, nós até chora, nós até ri. E quando você ri lá na frente daquele filme, que você chora naquele filme, você está cheio de idolatria. Você está prestando culto. E ainda está pagando, está dando todo mês a oferta do Netflix, dando a oferta está dando a oferta. Você está ofertando, você está sacrificando. Gostoso, né? Conhecer a verdade, né? Ela liberta a gente. Entenderam? Então, estou falando isso por quê? Porque quando Paulo fala, aquele último versículo que nós lembramos lá, ele fala assim, ó, que eles prestam culto ao demônio. Como é que é o amor de Deus? Deus é ciumento, Ele não quer que nós participemos das coisas sagradas e da mesma coisa das coisas do mundo.
Deus não quer dividir nós. E por quê? Porque o diabo veio para matar, roubar e destruir. O nosso herói é Jesus. O nosso Salvador é Jesus. E quem nos ama é o nosso Pai, Papai de Jesus, nosso Papai do céu. Todos os deuses das nações, os heróis das nações são engano, nada são, mas eles são maneira dos demônios serem cultuados. Logo eles não oferecem. Nós, quando estamos dando atenção para eles, não estamos dando atenção àqueles ídolos, porque eles não são nada. Nós estamos dando atenção a demônios. Super-herói não existe, é uma imaginação. Então nós estamos cultuando a demônios. Cultuando o Homem-Aranha, eu estou cultuando a demônios e não ao Homem-Aranha, a demônios, porque o Homem-Aranha não existe. Não existe deuses, só existe um Deus. Então, quando eu tenho deuses, eu estou cultuando a demônios e não a deuses, porque não existe deuses. Existe só um Deus. Por isso que o Senhor fala: eu sou o Senhor e fora de mim não há Deus. Glória a Deus. Fala assim: tudo isso é porque o papai me ama e quer me proteger do inimigo. O papai, fala aí, ele quer eu só para ele. Ele não quer que o inimigo me toque. Fala aí. Amém, querido? Glória a Deus. E vocês têm uma tarefa árdua, difícil, de colocar seus filhos na linha, porque vocês é fácil, mas vocês têm os ídolos, né? Nossos filhos são uma espécie de ídolo. Se nós não educamos eles de acordo com o princípio de Deus, ele é um ídolo no nosso coração. Ele é um ídolo tão grande que ele vai fazer você idolatrar ele. Agora ele vai trazer o deusinho dele também para a tua casa, e você vai participar da idolatria. Logo o demônio vai pegar e você também para a tua casa, e você vai participar da idolatria. Logo o demônio vai pegar e você também, porque o diabo ele não pode pegar o crente, né? Ele pega o filho do crente. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Parente, querido, parente da gente não é fácil não. Parente é um perigo, tá? Outra coisa, você pode olhar na internet, você vai ver as pessoas ensinando coisa mais séria do que o pastor está ensinando, e você vai escutar outros falando mal do que nós estamos falando, porque as pessoas querem apaziguar as coisas em termos de religiosidade, mas eu não faço parte disso, tá? Se você quiser andar com outro ensino aí, ó, lavei minha mão, tá? Lavei. É só prestar atenção. Olha como o diabo age através do ocultismo, da macumbaria, da feitiçaria. Outra coisa, tá? Baralho. Esses dias atrás falaram aí negócio de jogar baralho. Pode, pastor? Eu falei assim: você pode fazer tudo o que você quiser. Eu expliquei, mas vou te explicar o que é baralho. Aí peguei no Google para a pessoa. Vou pegar no Google, origem do baralho. Não precisa nem o pastor te ensinar. Aí fala o ano que inventaram o baralho, quem inventou o baralho e o que representa cada carta. O cara fez para poder zombar de cristão. Entendeu? Então, jogar truque não pertence para nós mais. Olha que eu era bom de truque, hein, gente? Eu gostava. E eu tinha os olhos só ainda, ficava mais fácil ainda. Tá? As festas que eu ia assim de churrasco, essas coisas, terminava tudo com truco. Então, olha bem, jogar baralho é brincar com objeto de abominação. Tudo bem aí? Se vocês tiverem mais alguma coisa que perguntar aqui, já vamos falar aqui para vocês já, o que é. Tudo bem?
Então vamos ficar em pé para nós terminar esse culto, porque o negócio está... Ô Dori, vem aqui ajudar a orar aqui. Glória a Deus. Depois que nós acabar nós vamos ficar uns tempos, não sei quando que nós vamos terminar esse negócio de idolatria. Venham todos aqui na frente, por favor. Vamos orar. Eu queria que a Ana Paula falasse do que você falou para mim, que teve aquela visão antes de eu pregar sobre antes de eu trazer a palavra de idolatria, a Ana Paula ela teve uma experiência e ela não tinha comentado comigo, né? Ela achou até aquela coisa da cabeça dela, só que daí de noite eu preguei sobre idolatria e ela viu que era de Deus. Mas é interessante que ela deu uma dica para mim ali, como a visão dela aconteceu. Então no final nós vamos fazer um ato profético sobre esse negócio de idolatria em todos os membros do ministério, nós vamos fazer um ato profético. Ontem lá em Santa Amélia nós já começamos esse ato profético. Eu não vou fazer hoje, porque a gente quer terminar de falar sobre isso. Eu quero ver o que o Senhor quer ainda que eu fale, né? Que eu explique sobre idolatria, porque eu não estou fazendo isso por mim, gente. Nem gosto de falar de idolatria, não é o meu... Eu gosto de expulsar demônio, quebrar a maldição, fazer ato profético. Eu já entendi bem, né, qual é a artimanha do diabo. E funciona assim, se eu ver um objeto de abominação na tua vida, eu não vou falar nada. Agora eu estou lavando a minha mão daqui para frente. Eu não sou de falar. Por quê? Porque a pessoa, quando está fazendo aquilo, se a gente for chamar atenção, a maioria é orgulhoso. Ele teima, fala que não tem nada a ver, e é perigoso fazer estudo para combater o pastor. Então eu, em vez de resolver um problema, eu criei um problema maior, né? Entenderam? Eu não vou falar nada, porque quem vai responder sobre a tua vida é você, não é o pastor. O pastor está aqui para ajudar quem quer, né? Eu estou aqui preocupado, não preocupado de coisa assim, mas me ocupando com o futuro de vocês a respeito de idolatria, tá bom? Então, se eu ver criança com brinquedo de maldição, vocês já sabem o que eu penso. Vou te respeitar, porque eu não quero te perder te confrontando. Mas hoje fica bem claro, vocês são testemunha que eu estou falando. Eu não concordo com objeto de abominação. Às vezes até os meus netos levam lá em casa, tudo vem para mim, eu já falo para ir na bucha. Fala assim, eu não faço parte disso, o meu herói é só Jesus. Eu falo assim. Às vezes me chamam de chato, mas eu não vou participar de coisa de demônio. Não estou contigo nisso, tá? Já chega eu ter que lutar contra esses bichos lá em casa, tentação que vem encher o saco meu lá. Então eu não faço parte disso. Pode falar, filha. Resumidamente, né? Para não pôr nada meu. De sábado para domingo de madrugada, eu acho que era umas 5 horas da manhã, Deus me deu 2 visões. A primeira visão foi assim: Deus me levou num lugar, era uma cachoeira cercada por rochas lindas, maravilhosas, uma cachoeira não, um lago com cachoeira, cheio de rochas, uma água cristalina, um lugar paradisíaco, lindo, maravilhoso. E aí eu olhei aquilo e eu fiquei vislumbrada com a beleza. Aí uma pessoa ao meu lado falou assim: vem que eu vou te mostrar o que tem por trás disso. Aí ele pegou e me levou, só que eu andava assim na beirada do lago, porque não poderia colocar os pés naquele lago. E fui andando pela beirada, ele segurando a minha mão, e eu cheguei atrás dessas rochas. A hora que chegou atrás dessa rocha, era um lugar medonho, um precipício, lodo, sujo, larva, bicho, horrível. E aí essa pessoa falou assim para mim:
tomem muito cuidado aonde vocês pisam, porque aparentemente é tudo lindo, maravilhoso e muito certo. Porém, o que está por detrás disso leva vocês à morte e fazem vocês perderem os seus aviões. Essa foi a primeira Então visão. presta atenção, ó, perder os seus aviões. O que eu falo? Deus tem um ministério tão tremendo para cada um de nós, e se a gente ficar iludido com as coisas do mundo, o que é perder um avião? Nós sabemos que avião é ministério de nações, né? Aí, depois disso, o Senhor me trouxe para dentro da igreja. E dentro da igreja havia uma mureta, da porta até aqui no altar. Uma mureta mais ou menos nessa altura aqui, de 1 metro, 1 metro e pouquinho. O pastor estava deste lado da mureta. E ao lado dele tinham 2 anjos, mais uma pessoa. Eu creio que essa pessoa é o Espírito Santo. E do outro lado estava toda a igreja em uma fila. E um pouco à frente da fila estava toda a liderança da igreja. E aí o pastor começou a ministrar. E ele começou a ministrar sobre idolatria. E ele falava bem claro assim: as tradições que vocês estão envolvidos, estão fazendo vocês ficarem presos na mão do diabo. E eu estou ministrando isso por causa das tradições. Aí ele foi falando jogo de baralho, ele foi falando árvore de Natal, ele foi falando festas escolares, festas em família, as tradições que vocês estão envolvidos. Quer dizer, são coisas que a gente acha que não tem nada a ver, né? Porque o diabo, ele não se mostra como o diabo. Se ele se mostrar como o diabo, lógico que a gente vai fugir. Então ele vem com o ocultismo, ele vem com o engano. E conforme, aí falou da dança da capoeira, e conforme o pastor foi falando, nessas treliças assim da igreja, foi se enchendo de demônio, foi aparecendo macaco, máscaras, árvore de Natal pendurada, símbolos do Natal. E ele continuou falando, ele falou muita coisa. E aí no final, e conforme ele ia falando, esses 2 anjos que estavam ao lado dele jogavam água e lavavam o rosto dele. Aí ele falava de mais uma tradição, o anjo jogava água e lavava o rosto dele. Falava mais uma, jogava água e lavava o rosto dele. E por 3 vezes o pastor falou assim: as tradições em que vocês estão envolvidos é o que está fazendo vocês ficarem presos na mão do diabo. Né? E eu acredito que Deus vai revelar mais coisas ainda, porque o que eu me lembro agora é o jogo do baralho, a dança da capoeira, tradições natalinas, festas e tradições que nós temos de família, hábitos familiares que na verdade não é que eles são errados, mas eles se tornaram ídolos do nosso coração. Não é que é certo ou errado, mas aquilo é tão importante, ele está tão no lugar de Deus, estão nos lugares errados. Então, hábitos e tradições que vocês estão envolvidos. São idolatrias que estão nos nossos corações, que está fazendo com que o diabo tenha legalidade na nossa vida. Né? Mas coisas que ficaram claras foi Natal, tradições natalinas, árvore de Natal, dança de capoeira, baralho, televisão. Falou de alguns desenhos, que eu me lembro é isso. Posso falar mais, senão eu falo coisa minha. Glória a Deus, tá bom. Importante é vocês terem consciência, né? Pastor, dá algum recado aí? O quê? Dá um recado aí. Não tem? Não? Glória a Deus. Então venham todos bem para frente que eu vou orar por vocês. O pastor disse que veio um espírito de sono na maioria, né, para poder não prestar atenção na palavra de hoje. Veio um espírito de sono assim para vocês ficarem de bobeira. Então, olha bem, né? Nós temos que ficar contentes. Diga comigo assim: eu preciso ficar contente com essa palavra, porque vai me trazer libertação, cura e prosperidade. Deus vai te... Entendeu, querido?
Sabe por quê? Não adianta Deus tirar um problema teu e a causa dele ficar, né? Então eu creio que o Senhor, mexendo com esse negócio de idolatria, Ele vai tirar a causa de muitos problemas, de muitas coisas na nossa vida. Amém? Então feche teus olhos. Feche teus olhos. Dá uma respirada bem fundo. Deus, eu quero, Pai querido, te dizer, Pai, que nós somos necessitados e carentes de Ti. Porque Tu és o único Deus, o Criador do céu e da terra, o único e verdadeiro Deus. Eu sei, Pai, que não é o nós ver, senão nós tínhamos que morrer, Pai. Não é nós assistir, não é nós estarmos, às vezes até no meio, Pai, mas é, Deus querido, a nossa falta de conhecimento que deixa nos contaminar, e às vezes, Pai, que dá até se apegar às coisas, Pai, ao qual são objeto de abominação. E hoje, Pai querido, eu quero confessar o nosso pecado, Pai. A nossa falta, Pai, de prioridade em Ti, fez nós errar muito, Pai. Por isso, Deus, eu quero te pedir perdão, Pai, por mim e pelo meu povo, por cada um que está aqui, Senhor. Senhor, eu quero, Pai querido, decretar, Deus querido, que nós não temos nada com tradição mais da nossa família. Eu quero cortar, Pai querido, o vínculo, Deus, com os demônios que receberam adoração, através do Papai Noel, que eu nem falei hoje, Pai. Através, Deus querido, dos objetos, Pai, de enfeite da nossa casa. Eu quero quebrar, Pai querido, essas maldições em nome de Jesus. Eu quero, Pai querido, que o Teu povo, Pai, fique desamarrado, livre, Pai, dessas coisas em nome de Jesus. E que venha, Pai querido, Teus anjos aqui, Pai, e tire, Deus, as vendas dos nossos olhos. Que os olhos do nosso coração sejam abertos, Pai, para ver o que é Seu, Pai, e o que é abominação. Pai, não deixa nós te entristecer. Não deixa nós, Pai querido, nos separarmos de Ti, por causa dos demônios, Pai, e das suas obras, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Querido Espírito Santo, vem sobre nós, ajuda nós a se arrepender, ajuda nós a dar cabo com as coisas do inferno, em nome de Jesus, Pai. Faz uma oração para isso também, por favor. Sim, Jesus, venha manifestando, Jesus, venha tocando em nossos entendimentos, venha revelando a nós, Jesus, aquilo que Tu queres, aquilo que o Senhor quer fazer, que as escamas dos nossos olhos venham cair, e que nós possamos ver, Jesus, aquilo que o Senhor tem, ver a verdade, aquilo que está por trás de tudo que nós temos feito e tem nos levado a afastarmos de Ti, Jesus. Jesus, aqui nós estamos como igreja, pedindo a Ti, Jesus, o Teu perdão e a Tua misericórdia, e pedindo a Ti também, Jesus, a presença do Teu Santo Espírito, para revelar-nos, para mostrar o caminho que nós devemos seguir. Assim eu peço, sonda nossos corações, Pai, e vê se há algum caminho mau, e conduza-nos ao caminho da Tua justiça. Jesus, que a Tua presença seja sobre a vida de cada um aqui, esteja nos cobrindo com o Teu sangue, cubra cada um com o Teu sangue, Jesus, nos livra do anjo da morte, nos livra do espírito de morte, em Teu nome, Jesus, que a Tua presença seja sobre o lar de cada um, guardando e protegendo, Senhor. Senhor, não impute os pecados, Pai, por ignorância que nós temos cometido, e nos ajude a entrar na Tua visão, no Teu propósito, em nome de Jesus. Senhor, guarda, proteja cada um, guarda cada um, Pai, na Tua presença, debaixo da Tua proteção, Jesus.
porque sabemos que é o Senhor que protege. E assim, Senhor, que a tua manifestação seja com a tua igreja, cuidando, protegendo, restaurando, libertando, trazendo cura, trazendo renovo, trazendo a tua presença, a tua unção. Em nome de Jesus eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu abençoo vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a nossa noite de sono seja perfeita, restauradora, e que o nosso final de semana seja uma bênção. Pai, que domingo, Pai, o Senhor já esteja aqui, Deus, no batismo, o Senhor Jesus também, você, Espírito Santo, para receber as vidas, para que elas possam ser incluídas no teu reino, Jesus, para a glória de teu nome. Amém. Amém, gente?